E o São Paulo terá reforços sob o comando de Dorival Júnior. A era Dorival começa nessa segunda-feira com reunião pela manhã com Arboleda. Dorival quer definir o futuro do zagueiro equatoriano. A ideia do Dorival é passar a utilizá-lo muito em breve. Às 14h há a entrevista coletiva, mas desde a última quinta-feira, quando o Dorival recebeu em sua casa Rui Costa e Rafinha, há um debate importante sobre contratações. Antes de aceitar a proposta do São Paulo, Dorival escutou que haverá reforços, pelo menos 4 contratações na janela de julho, que reabre no dia 20. Importante afirmar que não há uma definição sobre nomes. O que se discutiu e chegou-se a um consenso é sobre as posições em que o São Paulo precisa de reforços. Dorival conhece bastante esse elenco, trabalhou com quase todos os jogadores e entende que há necessidade de melhoria em determinados setores. Rui Costa e Rafinha concordaram. E embora não exista dinheiro para grandes investimentos, o São Paulo prometeu esforços para trazer nomes que agradem ao técnico, que inicia sua terceira passagem pelo São Paulo nessa segunda-feira. Salário do Dorival e de sua comissão na casa dos 2 milhões de reais mensais, menos do que os 2 milhões e 800 mil que tinha direito nos tempos de Corinthians, mas bem mais do que os 800 mil que eram pagos para Roger Machado e companhia. Só para completar em relação a reforços, nomes de Cebolinha, Luiz Araújo, Inês Trouxe, Scarpa e Thiago Maia são bastante especulados. Cebolinha interessa, Luiz Araújo também, embora praticamente inviável. Scarpa já foi descartado, Inês Trouxa não há intenção do Vasco em negociá-lo, Thiago Maia pode deixar o Internacional, mas o Colorado quer receber dinheiro. E você, na condição de dirigente do São Paulo, buscaria quais nomes para reforçar o tricolor? Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, o Dorival pediu o Alisson de volta. Ainda que tenha pedido, não dá para trazê-lo de volta, né? Foi emprestado para o Fluminense. O Alisson ficou sem clima com o torcedor. Acho que o São Paulo, depois do episódio, o Roger Machado vai deixar de comprar briga com o torcedor. Ficou meio óbvio que esse tipo de situação não compensa, né? Os caras do São Paulo resolveram contratar o Roger mesmo contra a vontade do torcedor e o que se viu foi uma grande catástrofe, né? Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. Com a chegada do Dorival, o Marcos Antônio deve permanecer. Uma coisa não está atrelada à outra, Domingão. O Marcos Antônio, se depender dele, ele vai embora. Tá? Desde janeiro, quando o Flamengo fez proposta, o Marcos Antônio se esforçou para ser negociado. O Maciço dizia na época, acabei de chegar como presidente, se eu te vender, eu tô morto, os caras vão querer minha cabeça. Imagino que o São Paulo vai se esforçar para manter o Marcos Antônio. Mas imagino também que se o Flamengo insistir muito, é hora do São Paulo tentar fazer grana e eventualmente trazer jogador. Você pede dinheiro e mais um jogador que possa ser útil, alguma coisa nesse sentido, tá? Marcos Alves da Silva Barbosa. Boa noite, Nicola. O Dorival vai indicar reforço no tricolor. Há um acordo fechado entre as partes para 4 contratações, tá? A ideia do São Paulo é trazer 4 nomes na janela na metade do ano. Os nomes estão sendo debatidos, as posições já estão meio definidas. Tanto o Dorival quanto a diretoria entendem e pensam de maneira parecida em relação a necessidades, tá? Seu Roberto Tricolor, Nicola, socorro, além desse elenco pavoroso, agora o São Paulo vai ser totalmente desmoralizado, reintegrando o Arboleda, pois é. Vende essa tranqueira, quero ver se conseguir. Ninguém quer esse troço. Quem quer? Pois é. Muita gente falou de o Arboleda ser contratado pelo Atlético, pelo Vasco, enfim. São Paulo até ficou com ele pensando numa compensação financeira, mas reintegrar o Arboleda, para mim, é a desmoralização do que é sério. Você não pode reintegrar alguém que faltou ao São Paulo por um mês. Com um detalhezinho importante, o São Paulo lá atrás, quando renovou o contrato do Arboleda, e garantiu um salário de 700 mil e está pagando 300 mil por mês da dívida que o Arboleda tem. E alguns dias antes dele desaparecer e ir para o Equador sem dar explicação, o São Paulo mais uma vez salvou a pele do Arboleda, acertando problemas bancários que ele tinha. Ele foi num processo com a ex-advogada dele, que conseguiu inclusive o bloqueio do carro dele. E quem foi lá para salvar essa situação foi o próprio São Paulo, tá? Nicola, patrocínio no São Paulo tem alguma coisa? Antônio, na quinta-feira o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou 2 acordos fechados pelo Eduardo Toni, Unimed e GSM. A Unimed é um acordo para patrocínio na camisa que pode render até 75 milhões de reais se o contrato valeu 5 anos. A GSM garante 15 milhões de reais e com possibilidades mais do que reais de outros 10 milhões. A GSM é a empresa que vai servir comidas e bebidas em dias de jogos e shows. A expectativa é que, se confirmado esse contrato de 5 anos, se a empresa ficar 5 anos, assim como o Unimed, o São Paulo coloca em caixa 100 milhões de reais apenas com esses 2 contratos, tá?
Apareceu mais um Roger Machado ruim na base, só ladeira abaixo. O Zé Gordo está falando sobre o Júlio Batista, técnico contratado para substituir o Alan Barcelos. Estava fazendo um levantamento aqui. O Júlio Batista, à frente do Sub-20, está a 6 jogos sem vencer. Nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, América 1, São Paulo também 1, tá? E o mais maluco é que o São Paulo liberou o Biasotto sem cobrança de multa e com o tricolor arcando com parte da multa, tá? Vamos lá, só para... O Júlio Batista foi contratado para o lugar do Alan Barcelos, certo? O Alan Barcelos tinha renovado seu contrato recentemente com o São Paulo. E esse novo contrato garantiria ao São Paulo, já que o Barcelos quer sair, paga a multa de 3 salários. Ele ganhava R$65 mil por mês. Estamos falando de 65, 180, mais 15, quase R$200 mil. Era isso que o São Paulo deveria receber se cobrasse o valor da multa rescisória. Não cobrou. E mais, pagou 20% do FGTS, a que tinha direito o Alan Barcelos, como ele não foi demitido. A consequência, o presente que o São Paulo ganhou, a ida do Alan Barcelos para o Palmeiras, o grande rival, tá bom? Ferrarese matando a pau no Botafogo e o São Paulo com esses pés de rato na zaga. É uma vergonha essa diretoria. Agora vai querer trazer o Arboleda de volta nem a pau. Cara, eu acho um enorme absurdo considerar a possibilidade de o Arboleda ser reintegrado ao elenco. Acho meio que inaceitável. Cara, e os outros jogadores que estavam no elenco, que não faltam no treino, que não chegam atrasados? O cara ficou um mês ausente, sumido, desapareceu do mapa. E você vai reintegrar um cara como esse? Enfim, é o que está se desenhando no São Paulo nesse momento, tá? A reintegração do Arboleda, apesar de tudo que ele causou recentemente. Alcateia Agency. É engraçado que, apesar de todas as críticas e problemas, se o São Paulo está uma bagunça aos olhos da organizada do São Paulo e a imprensa, quem está abaixo está como? Pois é, Alcateia, a verdade é que o Roger caiu, não só pelos resultados, mas pela indignação do torcedor com a demissão do técnico anterior. O Crespo é demitido com o São Paulo dividindo a liderança do campeonato com o Palmeiras. Fosse um momento normal do São Paulo em 4º lugar no Brasileiro, líder do seu grupo na Sul-Americana, queda na Copa do Brasil, é óbvio que causaria barulho, mas não seria o fim do mundo. Mas, cara, quando você já tem um técnico que baixou demais o índice de aproveitamento em relação ao anterior que caiu, ninguém sabe ao certo o porquê, aí a coisa fica bastante difícil, né? O Alcatel completa mesmo, ao final, mesmo sem vencer a 5 jogos, ainda somos 4º na tabela. O Valber Souza, Nicola, descobre aí quem é o camisa 10 que o Dorival pediu para o São Paulo. Vou mandar mensagem para o Rui Costa, vamos ver se a gente consegue alguma atualização para vocês. O Valber Souza. Nicola, você sabe quem são os jogadores que o Dorival pediu para o São Paulo? Não, Valber, na reunião de quinta e também de sexta, falou-se de reforços, de até 4 posições, de 4 atletas que precisariam ser contratados, mas não especificamente nomes. O Dorival falou sobre atletas que ele entende, posições que ele entende que precisam ser contratadas para reforçar o elenco. O Rui e o Rafinha expuseram também a ideia deles, o que eles pensam sobre as necessidades. Então já há um diagnóstico sobre que posições precisam ser atacadas na janela da metade do ano. O São Paulo reafirmou nesse encontro com o Dorival que não há grana para grandes investimentos. Você vai pensar num Elinho de 13 milhões de euros? Esquece. Você vai pensar no Luiz Araújo por 6 milhões de euros? Esquece. Mas o São Paulo prometeu ao Dorival esforços na busca por contratações. Danilo Rogério, Nicola, como é que está a negociação do São Paulo com a BYD? Danilão, vamos lá. O São Paulo ainda não oficializou um novo diretor de marketing, né? Está tudo se encaminhando para um cara chamado Toninho Correia, um cara de bastante respeito no mercado de publicidade, trabalhando na Publicis, enfim. Mas dá para dizer que esse assunto está pausado desde que o Eduardo Toni, numa quinta-feira, véspera de feriado, pediu demissão. Vou te dar as informações que existiam até a demissão do Eduardo Toni. A BYD era a maior interessada na compra dos name rights do São Paulo. No fim do ano passado, o acordo quase vingou para janeiro desse ano e acabou morrendo ou esfriando por conta de todos os escândalos de vendas clandestinas de camarotes. A BYD estava disposta a pagar o valor da multa rescisória para a Mondelez, que é a dona do chocolate Bis, para assumir o name rights do estádio do São Paulo, viraria Mono BYD já na virada desse ano. Acontece que aquele escândalo todo fez com que a BYD desse alguns passinhos para trás. Esse episódio passou, o Júlio Casares
precisou renunciar, Mara Casares e Douglas Schwartzman foram expulsos do clube, é possível que o Júlio também seja, enfim. A BioID voltou a conversar com o pessoal do São Paulo. O São Paulo deixou bem claro que a pedida é de 60 milhões de reais por ano. E o sonho do São Paulo é de fechar um contrato de 10 anos. Embora o São Paulo admita a possibilidade de fechar um acordo a partir de 5, desde que valha a máxima de 60 milhões de reais por ano. Se o São Paulo alcança 10 anos de contrato, a 60 milhões, a gente está falando de 600 milhões de reais de naming rights, seria um baitíssimo, belíssimo acordo, né? A BioID não é a única interessada, existem Banco Santander e Banco Inter, e a presença desses bancos foi fortalecida com a ida do Nubank para o estádio do Palmeiras. Os bancos perceberam que há um caminho ali para ser explorado. O Nubank virou dono dos name rights do estádio do Palmeiras e Banco Inter e Santander conversam. O Banco Inter também conversa por outra propriedade na manga, tá? Para completar, a MetLife, uma empresa seguradora mundial, que inclusive dá nome ao estádio que vai ser palco da final da Copa do Mundo. Brasil e Marrocos se enfrentam lá no MetLife Stadium, né? E, enfim, e vai ter esse jogo lá, e a MetLife é mais uma das interessadas na compra dos name rights do estádio. Como o Eduardo Toni foi embora, pediu demissão, esse assunto deu uma bela de uma esfriada, tá? Silmar Lima, boa noite. Nicola Arboleda vai ser reintegrada ao elenco? Bora explicar essa história. O Dorival foi contratado, né? Começa a trabalhar nessa segunda-feira. E na quinta noite, sexta de manhã, durante as conversas entre as partes, o Dorival quis saber sobre como é que andava a situação do Arboleda. E aí o Rui explicou, tá com o filme muito queimado, cara. Com o torcedor não quer saber do Arboleda nem pintado de ouro. O cara ficou um mês ausente, a gente ligando pro cara, o cara não aparecia, ele voltou, a gente colocou ele para treinar afastado. O Diniz perguntou, o Dorival perguntou, existe a possibilidade de a gente reintegrá-lo? Aí perguntaram, mas você faz questão? Faz sentido para você? Porque eu acho que seria interessante, enfim. Não há um martelo batido, não dá para cravar que isso vai acontecer, mas é uma tendência, tá? A tendência é que o Arboleda seja reintegrado ao elenco e possa ser utilizado ainda antes da pausa para a Copa do Mundo por pedido de Dorival Júnior. Antes, só de confirmar isso, o que vai acontecer? A ideia da diretoria do São Paulo é conversar com os atletas para saber como é que eles reagem a essa situação. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.